Bom dia, telespectador. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Hoje o nosso podcast aqui é sobre o sistema de transporte no estado do Tocantins. Vamos falar sobre os aspectos histórico, técnicos, também sobre os aspectos ambientais. Então fique conosco até o final que você vai gostar muito aqui do nosso bate-papo, do nosso diálogo aqui sobre o sistema de transporte Tocantins. Com você, Rodrigo. Almir, você é um profissional no setor da área rodoviária, né? Eu gostaria de tirar uma dúvida. O histórico do transporte rodoviário em nosso estado de Tocantins iniciou-se quando? Bem, o estado do Tocantins, né, desde a era colonial, é um estado que antes era o norte goiano e começou a ter importância, né, após ali o ciclo do ouro, dado ali alguns garimpos, né, na região de Natividade, Arraias. Então, naquele momento, né, lá pelo século XVI, XVII, foram necessárias ali, né, tanto a abertura de vias pelos rios, como também picadas, né, estradas para tráfego de tropas, né, de burros, mulas, cavalos e também carros de boi, que era como era feito o transporte naquela época, né? Mas assim, o nosso transporte, como conhecemos hoje, ele vem já para início, né, do século passado, onde alguns programas, né, quando o Brasil torna república, né, então procurou se expandir mais o nosso país para o oeste. Então aí cresce a importância da construção de estradas, principalmente após o nosso governo Vargas, né? Não sei se você tem algum comentário sobre esse período, mas podemos depois aprofundar um pouco mais. É interessante sobre essa política, né? O Vargas ele teve uma grande evolução nessa época relacionado ao transporte, né? Que ele fomentou a questão das indústrias internacionais vinham ao nosso país fazer com que as montadoras desenvolvessem essa parte de veículos, modernização nesse aspecto. Claro, tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos, né? É uma coisa que o mundo, né, estava, principalmente quando a gente assiste alguns filmes ali norte-americanos, a gente vê a importância das ferrovias nos Estados Unidos. Então o mundo, na verdade, Europa, Estados Unidos, caminhava numa direção e infelizmente a gente estava, né, indo para outra direção, valorizando então o transporte rodoviário, que foi o que trouxe essa expansão das rodovias. Brasil hoje tem mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, né, sem contar aí as rodovias estaduais. E aqui no estado do Tocantins são quase 3 mil quilômetros de rodovias federais e em torno aí de 10 mil quilômetros de rodovias estaduais. Veja aí a expansão que houve no transporte rodoviário. Bem grande essa questão, né? Nós temos bastante sistema rodoviário. Mas interessante esse aspecto. Vamos falar sobre um dado técnico, né? Que você já falou sobre a dimensão, a grandeza da nossa rodovia. E como é que é relacionado a ela? Como é que ela está? Quais são os tipos de rodovias que nós temos? As nomenclaturas de rodovia no nosso estado? Então, aqui no nosso estado, focando um pouco mais aqui, né, nós temos uma das principais rodovias, é a BR-153, né, a maioria das pessoas conhece como Belém-Brasília. Belém-Brasília. Sempre alguém me pergunta, né, se... Ah, eu já ouvi falar que a Belém-Brasília não é Belém-Brasília. Realmente é simples, né, essa questão. Na verdade, a que nós conhecemos como Belém-Brasília é a rodovia transbrasiliana. Ela começa em Marabá e vai até o Rio Grande do Sul. Então, ela corta o país, né, de forma longitudinalmente falando, né? Ou seja, o prefixo dessa rodovia começa com 153. Então, é porque ela realmente corta o país longitudinalmente. Se ela começasse em Brasília, né, aí realmente ela seria uma 010, uma 020, dependendo ali para onde ela iria. Então, todas as rodovias que saem da capital do Brasil e vai para algum local do Brasil, começa com o prefixo 0. Então, nós temos a 010, 040, 020. Então, inclusive a 010 passa aqui pelo nosso estado. Isso vale também para as rodovias estaduais que começam em Palmas. Então, todas as rodovias que começam em Palmas e vai para algum local do estado do Tocantins também tem o prefixo 0. As rodovias longitudinais têm o prefixo 1. É o caso da BR-153 e todas as rodovias estaduais que começam com o prefixo 1. As rodovias transversais, né, que vêm de leste a oeste, como, por exemplo, nós temos que passa no estado do Tocantins a 226, que liga Vanderlândia até o Estreito, no Maranhão. Certo. Temos também a 230, que corta o nosso estado também lá do Bico Papagaio.
passa também na direção ali do Estreito, a Guiarnópolis e vai até Araguatins, né, entrando lá no estado do Pará. Então, essas rodovias que cortam o país, né, de leste a oeste, ou o estado do Tocantins de leste a oeste, tem prefixo 2. As rodovias que cortam na diagonal, né, nordeste, noroeste, elas têm o prefixo 3, né, tanto qualquer uma das diagonais. E, por fim, temos as que começam com o prefixo 4, né, que elas fazem interconexão entre rodovia. Então, a rodovia liga uma rodovia importante, pode ser federal ou estadual, a outra rodovia, então ela tem esse prefixo 4. Né? E no estado do Tocantins, temos aí as diversas rodovias, se você quiser destacar alguma, né? Tem uma que você não falou, que cruza do Mato Grosso à Bahia, que seria a 242. A 242. Exatamente. Ela é uma rodovia importante para escoamento de grãos, né? Como a gente conhece. E eu toquei num ponto interessante agora, sobre escoamento de grãos. O nosso foco econômico das rodovias no estado do Tocantins, qual é o nosso maior foco? Qual é o principal? As rodovias estão capacitadas para poder atender essa demanda alta de carga? Elas têm como se diz, qual é o encaminhamento delas para? Seria somente urbano, transporte? Então, quando éramos Goiás, né, antes de 1988, então a concentração, né, a prioridade era ali a parte sul do estado de Goiás, que faz ligação com o sudeste, né? Então via-se uma necessidade muito grande de também desenvolver a nossa parte norte. E depois dos anos de 1988, né, mais precisamente em 1º de janeiro de 89, inicia o nosso estado do Tocantins e as nossas rodovias passam a ter prioridade. Então, é quando começam as pavimentações e toda essa extensão de malha que nós temos hoje, o principal objetivo é fazer a interconexão para facilitar o escoamento de grãos e também, né, a vinda de produtos industrializados da região sudeste para cá, né? Hoje, né, depois de 30 anos aí do nosso estado, quase 40 anos, na verdade, nós já temos a importância do Matopiba, né, que é justamente para trazer todos esses grãos que vêm da região do Mato Grosso, Bahia, aqui também do Piauí, Maranhão. Nós temos 2 portos secos, né, e esse primeiro inicia-se pelo transporte rodoviário, vindo das fazendas até os portos, né? Temos aqui em Luzimangue um porto seco e outro lá em Colinas, e temos um projeto aí de um lá também para a região de Grupi, Figueirópolis, onde também vai atender essas demandas, que é justamente transportar, né, através da ferrovia até o porto de Itaqui, lembrando que esse transporte até a Europa, a Ásia, saindo pelo porto de Itaqui, ele reduz, né, em mais de 50% aí o valor do transporte. Então, é muito importante e eu creio que o Tocantins cresce ainda mais de importância por estar no centro do nosso Brasil e ser o ponto de interconexão do modal rodoviário para o modal ferroviário. Então, ótimo. Você ressaltou os portos secos, né? Ele é muito importante. Que algumas regiões conhecem como pátios multimodais, né? Que chega a ferrovia até eles e dali ramifica vindo o transporte rodoviário. Também os portos secos, às vezes, têm conexão também com o porto de aquaviários, né? Fazer aquela interligaçãozinha rápida para depois ramificar os produtos. Mas um ponto importante, a gente tem alguma previsão, como você falou, sobre o Porto Seco, que vai estar sendo, em certas regiões, aspectos que vai ter ali um desenvolvimento, igual o Gurupi, mas tem alguma outra evolução para as rodovias, alguma demanda às vezes, alguma ideia? Porque a engenharia ela abrange muito esse setor, tanto econômico, tanto ambiental. Tem algo relacionado? Então, hoje nós temos um movimento aqui no Estado de federalização de algumas rodovias. Então, eu vejo que o Estado, quando ele percebe uma movimentação maior na rodovia, e também essa rodovia ela cresce de importância, ele procura federalizar, até para trazer também uma distribuição melhor aí dos impostos, né, na manutenção. E eu acho que é bom destacar esse ponto, que o Estado do Tocantins, né, por uma região de cerrado, a nossa terra é um pouco arenosa, então há uma grande movimentação de dilatação mesmo, né, entre o período de estiagem e o período chuvoso. Então, a manutenção das rodovias do nosso estado é muito cara. Então, há um movimento de federalização, temos aqui a TO 080, que liga Palmas até
Paraíso, né, tem um movimento aí para federalizar. Recentemente, a TO 050 passou a ser a BR 010, né, então nós temos hoje, praticamente aqui saindo de Aparecida do Rio Negro, a BR 010 vai até o Paraná, e já tem o traçado também que vai até o estado de Goiás, passando lá por Campo Alegre, né, um pequeno distrito do Paraná, né, na região ali de muito turismo no Brasil, no estado do Tocantins. Então, pelo fato, né, de a gente ter essa manutenção muito cara, e os governos, óbvio, planejam ali a pavimentação das rodovias, mas muitas vezes, mesmo sabendo, né, que tem que ter uma manutenção, não tem recurso destinado para a manutenção, né, e isso traz uma dificuldade para as pessoas que usam essas vias, porque passa 1, 2, 3 anos sem manutenção, começa a ficar toda esburacada, né, como nós chamamos aqui, e com necessidade, carência de manutenção, e passando ela para a União, a gente já tem mais uniforme essa questão da manutenção. Então, o DENIT tem conseguido aí fazer contratos de manutenção, e a gente vê que agora o padrão da BR-153, né, que sempre tem tanto a manutenção preventiva quanto manutenção corretiva, né, do nosso trecho rodoviário. O nosso trecho rodoviário ele tem um aspecto, né, em comum, que ele é projetado para atender uma carga específica, né? Então, nós estamos trabalhando com caminhões, veículos de alto peso, transporta altas cargas. E nosso sistema rodoviário ele não suporta uma cargas elevadas, né? Então, será que a gente tem algum planejamento para poder atender essa demanda dos caminhões bitrem, tremião, para ter uma carga melhor, apesar que nossos portos secos, caso se eles forem desenvolvidos, a tendência é reduzir os caminhões de grande carga para poder que o transporte seja curto, né? Mas ainda não tem esse boom. A gente, na verdade, o que acontece? Lá nos anos 60, 50, quando foram planejadas as rodovias, não tinha essa projeção, né, dos veículos aí, os bitrens, né, rodotrens. Mas olha só, existe um lobby político, né, em volta das transportadoras, e isso acaba pressionando o nosso legislativo a criar leis, né, que facilite ali o transporte de veículos maiores. E, obviamente, isso impacta diretamente nas vias, e não poderia deixar aqui de destacar, recentemente, a queda da ponte ali do Estreito, né, uma ponte que foi construída também há mais de 50 anos, e que provavelmente, né, esse excesso de carga, há mais de 20 anos os engenheiros já vinham sinalizando ali que havia um risco, né, e, infelizmente, foi uma ponte que caiu e ceifou várias vidas, né, então é algo que é preocupante, tanto para o poder público, quanto também para os profissionais de engenharia que têm né, esses desafios de pensar o futuro e muitas vezes não conseguem colocar tudo isso dentro do que é projetado. Então, isso é uma evolução que a gente tem que pensar nesse aspecto, né? Porque a gente notou, praticamente em um curto prazo, que a evolução dos veículos estão passando muito rápido. Mas só que as nossas rodovias, nossas estradas, elas continuam ainda no sistema precário. Então, tem que projetar algo que atenda a essa evolução constante que nós temos, ou fazer formas que limita, porque assim, com isso, os veículos de autocarga, eles vão danificando as rodovias, o desgaste se torna maior e pode acontecer acidentes graves, como aconteceu da ponte. Exatamente. E outra situação também que eu acredito que é um desafio para o profissional de engenharia é também pensar a rodovia, né, como uma forma de reduzir os acidentes de trânsito, né? Então, muitas vezes, o traçado ali de curvas, né, tentar identificar, porque ao se projetar a rodovia e fazer todo o planejamento, você não consegue ali, obviamente, mensurar onde vai ter mais acidentes, né? Então, nós temos a BR-153, que é uma BR praticamente reta, mas todos os dias na BR-153 tem de 1 a 3 acidentes. Então, todo dia o profissional da Polícia Rodoviária que vai para o serviço, ele sabe que ele vai atender algum acidente, seja com dano material ou até com óbito. Então, mais de 100 pessoas morrem por ano aqui nas rodovias federais de acidente de trânsito. Então, é crítico. Então, o profissional de engenharia também tem que fazer intervenções, né, saídas, né, para que, se o caminhão ali perder o freio, ele poder reduzir a velocidade, né, algum material que venha facilitar ali a frenagem do veículo. As rotas de fugas, né? As rotas de fuga, né? Como também identificar essas curvas que provocam várias saídas de pista, então, locais que o motorista tem uma tendência a dormir, né, a cochilar no volante. Então, é importante que a gente
identifique esses locais para buscar a redução também dos acidentes. Um aspecto também que a gente não comentou e que eu acho importante é que o fato da gente também abrir essas rodovias, você traz o progresso para o Estado, né? Então, mais fazendeiros nas regiões, né? As terras começam a ser divididas e muitas lavouras. Então, há um impacto ambiental, tanto quando a gente projeta e constrói a rodovia, como também esse progresso, o desenvolvimento, ele vem com o desmatamento também, né? E uma coisa que a gente observa, né, inclusive tem um projeto aqui da Naturatins, de identificar os pontos que mais têm morte de animais silvestres. Então, nas rodovias tem muito atropelamento de animais silvestres. Então, é preciso também pensar, né, passagens estratégicas para que os animais silvestres possam passar de um lado para o outro sem sofrer com esses atropelamentos, né? É uma evolução constante. E o não mais muito importante, finalizar a respeito sobre essa entrevista com o Almir. Almir, o meio político, tá? O meio que envolve essas rodovias, quais são os órgãos que fiscaliza eles, quais que controla, como é que seria? Então, nós temos a parte da pavimentação, né? Na União, nós temos o Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, que justamente tanto fiscaliza o uso das margens das rodovias, né? Da área de domínio, né? Também como a utilização da questão do peso, né? Dos veículos que transportam peso, transportam carga. Temos também a Polícia Rodoviária Federal, que faz também essa fiscalização nas rodovias federais. Temos a ANTT, que é uma agência também nacional de trânsito e transporte. E no estado do Tocantins nós temos a Argeto, né, que faz esse serviço, do DENIT, e temos também a Polícia Rodoviária Estadual, né, que é o batalhão BPM-RED, né, é um batalhão de rodoviário e também de divisas. Então, é importante que esses órgãos também estejam interconectados aí, né, para poder fazer uma boa fiscalização, preservar a rodovia e também evitar os excessos, né? Então, que bom. Vamos finalizar por enquanto essa entrevista e logo em seguida nós vamos começar a falar sobre o sistema aeroviário. Tá? Então, bom dia. Agora a gente vai voltar sobre o assunto do sistema aeroviário. Agora vamos falar com o Ricardo. Bom dia a todos. Ricardo, como é que seria a questão histórica do sistema aeroviário no nosso estado? Bom, o nosso sistema, nesse modal aeroviário, ele está diretamente ligado com a criação do estado, né, do novo estado do Tocantins, onde surgiu essa demanda pelo transporte mais rápido, né, mais eficiente, devido às dimensões aí, continentais do nosso estado, e pela precariedade das rodovias na época ainda, sem o desenvolvimento completo. Houve essa necessidade de melhorar, de ter uma resposta mais rápida no transporte, então a alternativa mais viável, mais eficiente é o sistema aeroviário. Então, o surgimento e desenvolvimento do sistema aéreo no Tocantins vem diretamente ligado com a criação do Estado aí após o ano de 1988, né? E o sistema aeroviário ele é muito importante na história, né, do Brasil. Nosso estado também é questão de desenvolvimento mais rápido, além de chegar profissionais, né? E um ponto interessante, você consegue adotar para a gente qual é o foco do sistema aeroviário do estado de Tocantins, alguma previsão de evolução, algo similar? Claro. O sistema aéreo ele tem justamente essa pegada de fazer esse transporte mais rápido, né? Ele não compete com o rodoviário e o ferroviário, nem o aquaviário, em questão de volume de cargas, obviamente, mas tem essa vantagem da velocidade e da conexão. Então, o foco do principal transporte de passageiros, a gente vem registrando a cada ano aí o aumento e o recorde. No último ano foram mais de 700 mil passageiros transportados no estado do Tocantins. Bastante. Bastante, uma evolução, e já tem-se a métrica de que esse ano será superado. Então, é uma evolução constante desse sistema. E ao transporte de cargas voltado mais a cargas de alto valor, né, como os eletrônicos, peças, inclusive
com uma extrema importância. Às vezes a pessoa acha que para o agronegócio não é tão importante o aeroviário, porque as cargas são transportadas, né, mais pelo ferroviário, mais pelo rodoviário. Porém, a produção do agro requer muitos insumos, às vezes sementes de alto valor biológico, que devem ser transportadas em ambiente controlado e de forma mais rápida, e inclusive peças. Com a evolução, todos os maquinários, tratores, né, colhedeiras, têm mais peças eletrônicas. E, às vezes, por falta de uma pequena central, uma máquina imensa, de vários milhares de reais, fica parada, e isso atrapalha no desenvolvimento. E o sistema aéreo vem para preencher essas pequenas lacunas, de trazer essas peças, de trazer essas sementes de alto valor biológico, né, insumos, para o agronegócio também. Além de atender a área de tecnologia e o e-commerce, principalmente, com produtos de alto valor agregado que precisam desse transporte, que é mais confiável e mais rápido. Com certeza. E também, lembrando alguma coisa, a respeito da saúde, que não é mais importante, né? Exatamente. Para atender essas missões humanitárias, né, como transporte de pacientes que necessitam de urgência para outros grandes centros, como UTI aérea, ou até mesmo para o transporte de órgãos para transplante, tanto para vir para o Estado, quanto para sair do Estado para atender essa demanda de saúde aí, que é muito importante para todos nós. Então, a gente entende que o transporte aeroviário ele não veio aqui para ser substituído, ele veio só para complementar aos outros transportes, para que todo mundo evolua junto, né? Tem uma certa velocidade e também um conforto. Com certeza não tem como você desvincular todos os modais. Então, cada modal ele vai ter a sua pequena parcela de participação e não tem como existir sem o outro. Não tem como a pessoa utilizar o aeroviário sem ela ter chegado até a hub, né, até o aeroporto, de uma forma rodoviária. E não tem como o transporte ferroviário transportar ali os grãos sem ter uma condução rodoviária da lavoura até o porto de despacho dessas mercadorias. Então, todos estão intimamente interligados e cada um cumprindo seu papel ali para que tudo funcione da melhor maneira possível. Não, ótimo. Agora vamos voltar a respeito sobre a engenharia dos aeroportos. A construção deles. Quantos aeroportos nós temos no estado? Qual é a demanda? Para qual a finalidade deles? Bom, nosso estado, como ainda está em franca expansão e é o estado mais jovem do país, a gente ainda está ali engatinhando nessa questão do aeroviário. Então, nós temos um sistema aeroviário, apesar de muito eficiente e que atende a nossa demanda atual, ainda muito tímido. Então, nós temos aí os principais pontos, as hubs em Palmas, o aeroporto de Palmas Internacional, agora com a ampliação e o desenvolvimento do aeroporto de Araguaína, e ainda um pouquinho mais tímido o aeroporto de Gurupi, que ainda está ali na aviação particular, né, atendendo ali algumas demandas da região. Então, a gente tem pouca quantidade de aeroporto, mas também tem a questão da demanda, né? Então, possivelmente, os particulares nas fazendas, outros é o que possui mais fluxo, né? O Estado está tentando fazer essa evolução, né, para que distribua essa carga mais uniforme no Estado e desvincule essa hub central que ainda está em torno da capital Palmas, né? Em se tratando de engenharia, tem muitos investimentos. A Araguaína está recebendo bastante investimento, que o aeroporto agora foi privatizado, e Palmas já está com a concessão da CCR, né? Aeroportos também já está na iniciativa privada. Está tendo investimento em torno de 36 milhões de reais aí para melhoramento do terminal, tanto para cargas quanto para passageiros. E o papel do engenheiro, a engenharia, em tudo isso envolvida, é muito importante, tanto para a questão econômica, né, para que os aeroportos não parem de funcionar, para que estejam sempre ali 100% trabalhando na sua capacidade máxima, e também para a segurança, né? Toda a engenharia envolvida ali num sistema de terminal aeroportuário, ela está intimamente ligada com a segurança. Todos os cálculos que precisam ser feitos, dimensionamentos. Você imagina, a pavimentação de uma pista de pouso e decolagens, é muito necessário que ela tenha um dimensionamento para que ela suporte ali as cargas de frenagem de um avião, que é muito maior o peso do que você teria aí no sistema rodoviário. Então, é um material completamente pensado para aquela função ali de pousos e decolagens, e também as áreas, né? Áreas de escape, as cabeceiras da pista, tudo isso tem que ser pensado para uma situação de intercorrência de pouso mais longo ou de arremetida.
Então, tudo isso envolve a engenharia e está intimamente ligado aí com a carreira do engenheiro que vai fazer todas essas projeções. E também dos terminais, né, para hangares, para suportar ali o fluxo aéreo, né, as aeronaves, e também as manobras da aeronave, ali, facilitar a manobra, o embarque de passageiros, o desembarque, o embarque de cargas, desembarque, tudo isso influencia muito para que esse transporte cumpra a sua função, que é de ser rápido e eficiente, né? Sim. E é engraçado, né? É um dos transportes que muitos têm medo de se utilizar, mas é um dos mais seguros do mundo, né? Você está ali equiparado, até o elevador está ali entre os mais seguros do mundo, e o aeroviário, pelo fato de você ter um nível de controle, uns órgãos responsáveis que está fiscalizando constantemente. Então, no nosso mundo, a gente tem aeronaves antigas, de 60 anos, 70 anos, que rodam na atualidade, tranquilamente, fazendo seus usos com a maior segurança, que já é aquela diferença dos veículos, né? Que a manutenção é um pouco mais precária, alguma coisa, e nenhum desses você vê rodando com a precisão que tem uma aeronave por ser antiga, né? Aí são várias análises que a gente pode fazer, talvez, inclusive, por esse fator medo, as pessoas tenham tanto zelo, tanto cuidado aí em desenvolver tecnologias para que as aeronaves estejam cada vez mais seguras e de que a manutenção seja feita da maneira correta, porque você não tem a chance de encostar no acostamento e corrigir ali algum problema técnico durante a viagem, né? Então, tudo tem que ser previamente calculado para que o transporte seja o mais eficiente possível e mais seguro possível, porque envolve tanto a vida de quem está, né, operando, participando desse transporte, quanto as pessoas que estão em solo ali, que podem vir a sofrer se ocorrer algum problema. Nesse quesito, o sistema aéreo, a aviação em si, é uma das tecnologias que mais evoluiu ao longo dos anos. Você vê que a criação do primeiro avião aí, a gente tem cerca de um século, né, 100 e poucos anos atrás, desde o 14 bis, que foi construído com bambu e que tecido. tem aquela briga entre os irmãos e o Santos Dumont. Os irmãos White e o Santos Dumont, né? Mas cada um puxa a farinha para o seu prato, então a gente fica aí com o Santos Dumont, né? Desde a criação do primeiro avião ali, que foi feito de bambu e tecido, até aeronaves hoje aí altamente tecnológicas, capazes de cruzar continentes, teleguiadas, com inteligência artificial, né? Tanto para uso civil quanto militar aí, com tecnologias que a gente não consegue nem, às vezes, imaginar, né, embarcada ali na aeronave, para que tudo ocorra precisamente com a máxima segurança possível. Ótimo. Ressaltando uma coisa que eu me lembrei, sobre as pistas, né, de pouso dos aviões, ela possui uma tecnologia muito grande, pelo que eu andei já analisando, estudando um pouco a respeito, sobre escoamento de água, as ranhuras que as pistas têm, os contornos, o tipo de pavimentação, é tudo planejado para atender aquele empuxo inicial das aeronaves e também aguentar as altas cargas, né? Sim, com certeza. Essa parte da engenharia, como eu falei, né, das pistas, que tem que ser tudo milimetricamente projetado e pensado para que a segurança seja total nos pousos e decolagens, envolve principalmente essa questão do escoamento, né? Não pode haver ali nenhum princípio de aquaplanagem, nada que possa vir, então as pistas são completamente projetadas ali, pensadas para que a água tenha o escoamento necessário para que a aeronave possa pousar de forma segura. Então, toda a projeção da pista ali, seus ângulos, tudo isso é calculado, as distâncias ideais, de acordo com cada operação, inclusive, né? O aeroporto que atende pequeno porte vai ter a pista dimensionada ali para as aeronaves que operam, e o aeroporto de Palmas, hoje, a gente tem ele com a chancela de aeroporto internacional. Mesmo que não haja a operação de voos internacionais frequentes, né, pode-se haver aí um pouso de emergência, um voo fretado, né, como a gente tem visita de autoridades, né, no Tocantins a gente já teve aí a visita do Príncipe Charles, né, então um voo internacional que veio operado no Brasil na época, mas poderia facilmente hoje em dia ser operado no aeroporto de Palmas, que tem toda a tecnologia e capacidade de atender um voo internacional, né, receber sua aeronave aí de forma segura e tranquila. Então, ótimo. E o meio político, tem algo relacionado, alguma previsão de evolução dos aeroportos, ser expansão? Sim, porque essa evolução é constante e está diretamente ligada aí ao desenvolvimento do Estado, né? O Estado
vem se desenvolvendo aí unilateralmente com a política do Estado, que está sempre pensando nesse progresso, né? Está sempre aliando e tentando trazer parcerias aí para que essas hubs se ampliem, né? E evoluam aí juntamente com a evolução do Estado. Não, isso é muito ótimo. Agora vamos falar sobre os órgãos. Quais são os órgãos que fiscalizam, que controlam? A gente pode falar um pouquinho mais a respeito? Claro, a questão do controle do espaço aéreo ela é muito importante, né? Todo esse tráfego aumentado aí de aeronaves, ela requer uma segurança e tecnologia envolvida. Inclusive, a gente falou da tecnologia dos aviões, a tecnologia também dos postos de controle, das torres de controle, dos controladores de voo, tudo isso é muito importante para manter todo o sistema funcionando, rodando redondinho. E a gente tem também, concomitantemente com isso, algumas atividades. Por exemplo, o Tocantins ele é muito propício à atividade do voo livre. Pelas características climáticas que a gente tem do Cerrado, é muito propício para o desenvolvimento de desportos. Então, aqui a gente tem algumas rampas de voo livre, como o pessoal pratica parapente, um pouco menos a asa delta, mas principalmente o parapente. Então, os órgãos precisam atuar e precisam estar ali para fazer esse controle, né, de todas as atividades para que isso ocorra da melhor maneira possível. Hoje, a agência que controla isso é a ANAC. A ANAC faz todo esse controle das áreas de voo. E Palmas, a gente tem forte essa questão do esporte do parapente aí, onde a gente tem todas as regras que você não pode invadir a área, né, de aeroporto, as rotas de pouso e decolagem dos aviões são extremamente restritas, tanto para quem pratica o parapente, mas agora falando de algo mais moderno, com a evolução aí, a gente tem nos últimos anos aí muitos drones voando, né? E muitos incidentes aí ligados a drone, mas toda a tecnologia também ajuda. Os drones têm as áreas demarcadas, inclusive você não consegue nem decolar o drone, nem voar sobre aquelas áreas, então tudo isso é muito importante para a segurança. E na questão do desporto, né, do esporte aí, do voo livre, do voo experimental, também tem-se aí um certo relacionamento, mas a gente precisa ainda evoluir mais para que haja mais segurança, tanto para os praticantes de esporte quanto para o transporte aeroviário em si, né? Não, então ótimo. Então vamos finalizando essa apresentação com o Ricardo, falando do sistema aeroviário, e vamos entrar também agora a falar sobre o sistema aquaviário. Obrigado. Dando continuidade ao sistema de transporte do nosso estado do Tocantins, vamos falar agora com o Rodrigo, nosso japonês falsificado aqui. Rodrigo, o sistema hidroviário, acredito que seja um dos os meios de transporte mais antigos da humanidade. E no estado do Tocantins, como ele se desenvolveu, né, quando iniciou, os aspectos históricos do nosso sistema hidroviário? É bem interessante. Realmente, o sistema de transporte hidroviário ele é extremamente antigo. Claro, o nosso país foi encontrado através de uma embarcação, né? Saiu da Europa e veio ao Brasil, ou seria a Ilha de Veracruz, que teve vários nomes, respectivamente, escolhido por final como Brasil. O Tocantins também, nada muito importante, ele evoluiu bastante com o sistema hidroviário. Os moradores utilizavam para pesca, transportes, e o mais importante seria a evolução do desenvolvimento do Tocantins, que seria a parte de barcaças para transportar veículos de um lado para o outro, mantimentos e carga, que ainda na atualidade é muito utilizado esse sistema, que a previsão de acabar vai ser muito longe, porque como o município ele possui vários rios, cruza nosso norte a sul, leste a oeste, alguns rios importantes, como o mais conhecido seria o Araguaia, o Tocantins. Então, esse sistema nosso, na história ao decorrer, ele sempre vem evoluindo no aspecto econômico, né? Bom, lá eu pesquisando ali sobre essa questão do transporte no início aqui do estado, a gente vê a necessidade, né, desse transporte hidroviário e a importância dele, principalmente nessa entrada para o interior do Brasil, né? E o Tocantins, né, estamos bem aqui na parte central. Por onde iniciou esse deslocamento? A gente sabe que o Rio Tocantins é navegável, né, tanto aqui da região, inclusive a cidade de Porto Nacional chama Porto por ser, né,
ali um porto, aliás, um porto no Rio Tocantins, né? Mas por onde vinham o sal, por exemplo, o charque, outros produtos, né? Por onde o Rio Tocantins ele é navegável do início aqui até Belém, por exemplo? Então, esse é um ponto bem interessante, né? O nosso rio, a gente tem uma vantagem que ela vai parar até o Belém, no Pará. Então, ele começa pelo Rio Tocantins, que vem desde o centro do país, que ele é do Meados, ele próximo de Brasília e tal, e vem cruzando, passando pelo estado do Tocantins e no Pará. Realmente, o escoamento de grãos, sal, peixes, eram feito através desse rio, por embarcações de pequeno porte. Mas só que ele tem um grande problema. Em certos setores da região dos nossos rios, ele tem alguns empecilhos, que seriam alguns pedrais, algumas, como posso falar, uns assoreamentos de terras, né? Então, que dificulta a carga, apesar que o rio Tocantins nosso, ele tem uma profundidade muito boa para ser navegável. Só tem alguns empecilhos. O empecilho seria o Pedral de São Lourenço, que já foi aprovado recentemente, né? Pela última vez que eu li a respeito, em 2024, desculpa, foi aprovado para que fizesse o barrocamento, retirar as pedras do leito, não alargar o rio, e sim somente retirar as pedras do leito de alguns trechos, para que embarcações de maiores cargas possam transitar entre elas, né? Então, lá voltando, obviamente você está falando agora, né, do momento atual, mas voltando ali à questão histórica, né, na época principalmente do ciclo do ouro, né, que tinha alguns garimpos aqui na região, justamente nesse ponto, né, dos Pedral de São Lourenço, né, muitas embarcações maiores tinham que parar, né, e conduzir as cargas em embarcações menores ou até por terra, para depois passar por essa questão rochosa aí, né, do Esse rio. longo trecho, 35 quilômetros aproximadamente, né? Olha só, né, apenas 35 quilômetros, né, de quase 2.000 quilômetros aí de distância, mas havia assim esse empecilho aí, né, e dificultava muito o transporte de carga naquela época. Exatamente, dificultava. Então, são as melhorias que podem ser feitas, evoluir. O que pode acontecer também, agora, como houve a evolução tecnológica nossa, são as barragens, que agora criou um segundo empecilho, mas só que elas foram planejadas para possuir portas, né? Ou como se diz, eclusas, para que continue esse transporte de carga. Ainda está uns 50 anos esse planejamento, como é que vão fazer, como é que vai iniciar, e está se arrastando devagar. Mas tem uma previsão de ter essa evolução, de construir, porque já houve o planejamento para fazer esse transporte. Mas hoje nós conseguiríamos navegar o estado inteiro, o Rio Tocantins, falando principalmente do Rio Tocantins, nós temos algumas hidrelétricas, né, as barragens. Exato. Nós conseguiríamos navegar de norte a sul? No estado, não conseguiríamos no momento. Porque nós temos uma hidrelétrica logo no meio do estado que trava isso, que seria a hidrelétrica ali de Estreito, que ela vai vir aqui estar Lajeado, e de Lajeado a gente não consegue passar por ela, porque deveria ter uma eclusa. Se houvesse uma eclusa nessa usina hidrelétrica, nós conseguiríamos ir até o município de Peixe, que ainda não é o final do estado. Ele teria que ter uma segunda eclusa lá novamente para que continuasse chegando para o próximo município. E a navegação no nosso Rio Araguaia, como ela é desenvolvida? No nosso Rio Araguaia, ela está sendo muito desenvolvida pela questão somente de transporte de veículos e alguns grãos, né? Transporte de passageiros também, que seria as barcaças que todo mundo conhece da empresa PIPS, né? Também tem algumas barcaças que seria de transporte manual através de cabeamento e outras motorizadas. Ainda é fraca, mas tem. A grande vantagem é que é um sistema seguro, ecológico, porque ele consegue transportar grandes volumes com menos emissão de poluentes. E quais são as principais preocupações assim para o profissional de engenharia, né, no planejamento, né, da utilização da hidrovia, como também dos portos, né, onde o profissional de engenharia ele pode atuar nesse setor? Uma pergunta muito interessante. O profissional de engenharia ele pode atuar na questão da construção dos portos, casando com o sistema ambiental. Então, tem que ir lá com o IBAMA, com o Naturatins, ver como é que faz o local para fer. E também tem a questão social, né? Hoje em dia está se
esse conflito entre social, ambiental, desenvolvimento, é um choque de conflitos de interesses, né? Mas o profissional ele tem que ser aberto, pensar onde que ele vai atender cada setor, cada forma, para poder ter um conjunto, todo mundo trabalhar interessante, trabalhar junto. A parte da engenharia civil nas hidrovias, além dos portos, é o planejamento das vias. Claro, como os rios nossos, alguns são muito largos, outros são estreitos, o Araguaia ele não é muito largo, mas ele tem uma profundidade mediana. O Tocantins já é um pouco mais largo. Então, nessa parte, tem que ser planejado quais os tipos de embarcações que vai passar. Se for ser maior, às vezes vai ter que alargar um pouco mais os rios, que já entra na parte ambiental, que é o que o pessoal não quer, né? Até o tratamento dos leitos dos rios tem aquele conflito. Não vai acabar com os rios, porque está aprofundando. Então, realmente é um grande desafio a hidrovia, apesar que é um sistema mais antigo de transporte, né? E falando agora a gente tocou nesse aspecto ambiental, acho que também o aspecto econômico é importante, né? Então a gente vê que tem aí uma vontade política do desenvolvimento, né? Do transporte hidroviário, porém tem essa questão do impacto ambiental. Então eu fico imaginando, você falou da questão dos trechos que terão que aprofundar o rio, né? Feito barrocamento. Então, quais são os impactos realmente ambientais ali na questão da piracema, dos peixes, né, dos animais que habitam o rio, e também as nossas comunidades indígenas, né, que moram próximas do rio? Realmente a gente tem que fazer essa análise, né, mais aprofundada para não prejudicar, desenvolver, mas ao mesmo tempo prejudicar. Exatamente. Tinha um professor de economia que falava que há um crescimento econômico e desenvolvimento. O crescimento é quando você faz as coisas sem se preocupar com os impactos ambientais, etc., né? E desenvolver é preocupar-se com a sustentabilidade. Importante. Realmente é um ponto muito importante que você focou. Esse conflito entre os setores indígenas e o social, a gente tem que levar em ponto que a embarcação ela é um veículo muito grande. Pode dificultar a pesca dos indígenas, né, a moradia dos pescadores profissionais, porque dependendo do fluxo de embarcação que vai estar passando, pode afugentar os peixes. Mas, claro, tudo tem evolução e costumes. A gente tem esse conflito, os peixes vão sumir, realmente. Por imediato, eles vão sumir. Depois, eles acostumam com as embarcações. Mas só que também tem a questão de segurança, porque a população ela é curiosa, vê aquela embarque passando, vai querer estar perto, vai fazer aquilo. E como é um veículo muito grande e lento, você não consegue ser igual um veículo, um caminhão, um carro que você consegue frenar diretamente. O barco não tem dessa, ele precisa de uma distância muito longa para ver essa frenagem caso aconteça algum imprevisto muito sério. Alguém que entrou na frente, uma embarcação menor. Então, realmente tem que ter um consentimento da população, que ali vai ser uma trajetória de uma embarcação de grande volume, né? E também as embarcações também já tentar prever ou colocar uma outra embarcação na frente controlando, faixas delimitando onde que vai ser o trajeto, né? Então a gente precisa dos órgãos, do modo geral, desde ambientais, os órgãos de fiscalização, dos municípios, dando esse consentimento, que é algo para evolução, para melhoria de custos também, de futuros de insumos, de produtos, do modo geral, né? Que é o cereal alimentício, peças de veículo, transporte de veículos. A evolução ajuda nessa parte. Rodrigo, você tocou num ponto agora que me deixou curioso, a questão de, obviamente, quando tiver, né, uma linha hidroviária, que principalmente que ligue Belém, por exemplo, a Porto Nacional. E aí você falou das comunidades ribeirinhas que ficarão curiosas com essas grandes embarcações passando. Há alguma sinalização, né, para facilitar justamente essa comunicação entre os barcos, né, os navios, e a comunidade? Tem. A Marinha ela é muito exigente, igual o setor da aviação. Ela tem uma regra que se torna mundial. Você aprende essas normativas na Marinha e você pode se aplicar ela mundialmente, porque já foi feito estudos. Essa sinalização ela possui a indicativa, que são feitos por boias, o encarnado e o verde, indicando a trajetória das embarcações. Eles determinam onde que as embarcações podem virar, podem seguir. Então há esse controle.
E a comunicação é constante, né? Que é o sinal por buzinas, ou melhor, o pessoal tem mania de fazer um sinal de Silvio, né? Comunicação A sonora, comunicação então. sonora, tá? E também tem a questão dos rádios amadores. Apesar que a tecnologia nossa está aí, que vem o celular, algumas comunicações, mas só que ainda a Marinha ela prega, ainda quer que continue o sistema via rádio amador. Por quê? É um sistema que você sempre vai ter comunicação em qualquer lugar que você esteja, né? Então tem que ter esse foco. E a Marinha ela peca muito pesado nesse setor. Rodrigo, e agora pensando no aspecto, principalmente a gente estamos falando aqui de presente, mas temos que também ter um olhar para o futuro. E agora, fazendo uma interconexão do que nós já falamos, do transporte, né, rodoviário, ferroviário, aliás, os outros complementares, né, ao transporte hidroviário, quais são as projeções para o futuro aí para essa interconexão de modais, né, tanto do rodoviário para do ferroviário, para o hidroviário e também o transporte aéreo? Vamos tentar fazer aqui uma interconexão, principalmente os aspectos econômicos, preços, valores, o que é mais importante trafegar nos rios, como no setor rodoviário, ferroviário e aeroviário. E o engraçado é que o sistema aquaviário ele é um dos sistemas mais econômicos que tem. Ele é o mais barato, porque ele consegue transportar grandíssimos volumes com menos emissão, com menos energia a ser aplicada, e que nós não utilizamos. O pessoal tem aquele receio, embarcação poluente e tal. Não, ela é a menos poluente de todas, dentre tudo. Mas só que é aquela coisa, falta de informação para entender que ali é uma evolução, vai ajudar. É antigo o sistema? É, mas evolui. Agora, para a gente fazer esse casamento, é bem interessante, porque teria que ter um porto conectando com os pátios multimodais. Então, exemplo, se a gente conseguisse fazer essa ligação que vem do Belém a Brasília, que tem esse planejamento, que vem acarretando há mais de 50 anos, que está ali, evolui um pouquinho, evolui um outro pouquinho. Claro, já temos um grande boom. Foi a respeito do Pedral de São Lourenço. Já deu, opa, então significa que está caminhando o nosso sistema hidroviário. Então, o Tocantins ele pode aproveitar esse gancho que teve, que foi aprovado no Pará, e já ver também a questão da adequação dos nossos rios, para que continue. Já vendo também o planejamento, vamos começar já pensar na execução das eclusas para poder fazer embarcações nas nossas usinas, que já tem um espaço limitado. Já foi planejado isso, né? E com isso, a gente já começando a fazer essa evolução, nós já sabemos que já temos um pátio multimodal aqui no Centro Luz e Mangues, um planejamento de um porto lá perto para conexão, e quando a carga vier internacional ou uma carga local de grãos ou escoamento vice-versa, já está interligado com o pátio, veículos como caminhões, que seria o sistema rodoviário, interconecta com o pátio, transfere para os trens eles fazem a carga para os outros municípios, outros estados, né, porque, claro, o sistema hidroviário ele tem uma limitação. Não tem como eu usar embarcações em rodovias, não tem como voar, né? Ainda não temos essa tecnologia. Então, realmente, nós temos trechos limitados para usar, apesar que ele é um excelente meio de transporte. Então, o ideal seria utilizar o transporte rodoviário, né, para os transportes de menor distância, né, entre as Exatamente. fazendas até o Porto Seco, Os municípios e utilizar as próximos ferrovias para o transporte interestadual, né? A gente, com certeza, reduziria os fluxos aí das rodovias, né, reduzindo acidentes, reduzindo até o gasto realmente com a manutenção, né, de rodovia. Então, eu acho que seria muito importante, então, se a gente conseguisse realmente pensar no transporte para o futuro, que tivesse a utilização de todos os modais e analisando também a questão do impacto ambiental. Imagina quantos caminhões aí, né, soltando CO2 no espaço, e esse transporte sendo feito por trens e navios, né, reduziria esse impacto também ambiental, né? Não só ambiental e social. O motorista ele vai fazer a carga em pequenos trechos, que na atualidade é como? Um caminhoneiro ele sai de um estado para o outro, fica dias sem retornar para sua casa, para suas famílias, e você fazendo essa interconexão entre todos os meios de transportes, o motorista ele vai lá, recolhe, entrega a carga, volta e à noite está na sua casa com a sua família descansando. Ele não precisa dormir fora. Então tem essa parte que também ajuda. Fora que também vai fomentar o mercado. Por quê? Você vai conseguir levar um volume maior, com isso reduzir custos
e vai todo mundo ganhar. Rodrigo, caminhando aqui já para o final da nossa proposta, né? Falamos da questão dos aspectos históricos, econômicos, impactos ambientais, falamos de projeções para o futuro. Como que está o nosso estado do Tocantins também em relação a outros, né, modais aí de transporte, né? Então, nós temos aqui, falamos sobre aeroviário, né, o aeroespacial, ferroviário, hidroviário, rodoviário. Será que nós temos também outros meios aqui no nosso estado? Nós temos um meio que ainda não tem planejamentos, pelo que eu ando dando uma lida, talvez eu esteja equivocado. Seria o dutoviário, que era interessante. É um sistema simples de ser feito. Transportar gás, né? Você transporta fluidos, minérios e grãos. E é um sistema tranquilo, que ele pode ser feito através de gravidade ou por sistema de bombas, que é um sistema a vácuo que transporta. E você consegue fazer um alto volume de transporte disso. Então, imagina, você tem uma fazenda que tem um sistema dutoviário que interliga diretamente com o pátio modal, descarregando os grãos, ou o minério, o que seja, e de lá é coletado e jogando para as barcaças ou para os trens, para poder ganhar distâncias. Pô, então, acho que a gente conseguiu aí abranger, né, todos os modais, né, viários de transporte, e falamos sobre o sistema de transporte do estado do Tocantins, levando em consideração aspectos históricos, né, aspectos ambientais, aspectos econômicos. Então, procuramos também tecer um pouco, né, sobre os aspectos técnicos do profissional de engenharia dentro desse planejamento e operação e manutenção do sistema de transporte. Então, ficamos agora, né, quem sabe aí para um próximo podcast, né, dar prosseguimento nessa atividade que foi muito intensa e maravilhosa, não é isso? Com certeza. Vamos evoluir mais. Tamo junto. Take 452. Gravando. Bem, vamos, primeiramente, bom dia. Hoje é sobre... Qual que é o tema mesmo? Aí quem vai falar do aquaviário é o Rodrigo? O Rodrigo? Rodrigo. Será que ele sabe? Falando. Deixa o professor pegar você falando que transporte de tucunaré que você pescou é transporte de pescado. Mas aquele que foi com a chave de fenda, que ele pegou com a chave de fenda. Ah, não, foi você, né? Não, esse aí é meu.